Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas que você pode utilizar o Google Acadêmico ou Google Scholar para poder encontrar artigos, copiar de maneira mais fácil as suas referências e várias coisas. Eu acho que é um vídeo muito útil para quem está ou quer estar numa pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, se você conhece alguém que está nessa, que está querendo seguir estudando e a se dedicar à vida acadêmica, né? Isso de pesquisar, escrever artigos científicos, poxa, marca aí no post porque acho que esse é um post que vale a pena manter. E também recomendo salvar em algum desses lados aqui, salvar para você poder ver depois, tá bom? Vamos lá, então olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, primeiro passo tá aqui, olha, vamos entrar aqui no Google Acadêmico, deixa eu abrir aqui, scholar.google.com. E aí, por um exemplo, eu vou pesquisar. Aqui já tem alguns temas assim sobre Covid-19 e tal, mas vou pesquisar um tema que é a minha área de pesquisa, né? Economic Policy Uncertainty, que é a área de incerteza de política econômica. Então, vou pesquisar sobre essa área e justo aqui temos o artigo mais, digamos, o seminal dessa área, que é esse aqui, Measuring Economic Policy Uncertainty, que é um artigo que te dá, exatamente faz isso. Ele mede a incerteza de política econômica. Ele gera uma nova medida a partir de jornais e tal. Bem, é outra história. Então, o que eu queria te mostrar aqui? Algumas coisas interessantes, né? Primeiro, se você clicar aqui, ele vai te levar para a página principal, né? Onde está o artigo publicado, né? Se ele já tiver sido publicado. Mas vamos voltar aqui. Aqui ele tem algumas opções onde estão esses artigos em PDFs. Então, enquanto o anterior, se a gente clicar aqui, ele provavelmente vai te levar para o site do Journal, né? Normalmente você não consegue, embora aqui pode ser que ele esteja completo, está completo, mas muitas vezes não está e você teria que pagar por ele. Então, nesses links que aparecem aqui do lado, às vezes a gente leva para o PDF completo, para o PDF grátis, tá bom? Então, é isso que a gente clicou, a gente viu aqui, ó, tá vendo? O PDF já. Agora, observação. Muitas vezes, tá vendo aqui, working paper, significa que esse é um artigo que ainda está sendo trabalhado, ele ainda não é a versão publicada. Então, algumas vezes o Google te mostra essas versões, porque são PDFs gratuitos, né, hospedados em alguma universidade ou algo assim. E aí, qual é o cuidado que você tem que ter? É que pode ser que você acaba lendo um artigo que está ainda em trabalho, e aí alguns resultados mudam quando se publicam, né? Ou às vezes fazem alguma robustez, os resultados se caem, ou simplesmente o autor quer eliminar resultado. Então tome cuidado para você não citar algo que não está na versão publicada. Então vamos olhar aqui, olha. O que eu acho que é importante aqui? Começando aqui, ó. Tá vendo aqui todas as 52 versões? Quando você clica aqui, ele tem várias versões do artigo. Tá vendo aqui, olha. A primeira é essa aqui, que é a publicada. Mas depois tem outras que são publicadas em outros sites, né? Às vezes o autor vai apresentar numa universidade, a universidade coloca lá. Então, o que eu recomendo aqui? Aqui, se você não tem condições de, por alguma razão, ler o paper, você não consegue baixar por restrição, você não consegue, aí às vezes você vê as versões aqui, você vai ver a versão de trabalho anterior. Olha, eu particularmente sempre recomendo você ler o paper publicado por uma questão de rapidez e tal. Agora, acontece comigo que quando alguns dos artigos que eu utilizei na minha tese de doutorado, eu preferi ler o artigo publicado, mas eu fui lá na versão que ainda estava em trabalho, mais bruta, porque tinha uma quantidade de robustez, uma quantidade de tabela muito maior do que a publicada. Então, se você está basicamente tem um artigo base, eu te recomendo você vir aqui e dar uma olhada nas versões. Alguns artigos eu até sabia o que mudava de uma versão para outra, e eu até ficava pensando, por que a gente tirou esse resultado, hein? Será que o resultado não se manteve? Então é bem útil você dar essa investigada, mas não dá para fazer com todos os artigos, né? Então eu recomendo assim, se você tiver um artigo seminal, você vir aqui olhar as versões anteriores, né?
e talvez até, não vou dizer a mais velha, mas dá uma passeada por elas, né? Olha só, essa aqui é de 2013, né? Essa versão aqui que a gente está vendo, por exemplo. Então, essa aqui é uma parte interessante. Você vê as outras versões, mas se você for citar, poxa, cita sempre a versão publicada para não ter chance de que você cita uma passagem lá, aí vai alguém ler o artigo e não encontra aquilo que você está citando. Aí não, né? Agora, aqui é uma parte muito boa, porque suponhamos que você está querendo buscar mais artigos relacionados ao tema. E eu sei que esse é um artigo seminal, esse é um artigo, assim, referência na área. Então, quando eu clico em artigos selecionados, ele me dá vários artigos aqui, tá vendo? Relacionados com esse que eu estou vendo, né? Então, assim, aqui tem uma variedade bem grande, né? Aí, suponhamos que eu estou buscando, sabe o quê? Artigos que falam sobre incerteza de política econômica, mas eu quero que também fale sobre China. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, não, nesse caso não me saiu, review, report to Congress. Não, nesse caso aqui não me saiu da China. Tá vendo? Então eu poderia buscar aqui quais são deixa eu ver aqui, ó. Policy. Aqui tem alguns aqui, mas não, o que eu estou vendo aqui, esse aqui ele está buscando em todos, né? Aqui ele pensei que iria buscar somente dentro dessa lista, mas não. Então aqui você tem uma lista de artigos selecionados que é muito prático para você poder encontrar mais artigos da área. Então esse aqui é muito, muito bom. E bem, em seguida aqui tem esse citado por. Esse citado por, gente, assim, de verdade, essa é uma dica assim, muito quente, né? Anota ela aí, ou guarda esse vídeo, né? Segue a gente, mas não perde isso. Porque isso me fez muita diferença no meu doutorado e no meu mestrado, quando tinha esses trabalhos onde eu tinha que apresentar um artigo, né? E tinha que criticar o artigo. E às vezes, assim, chegava um artigo que eu não tinha ideia do que ele falava. É a primeira vez que eu estava vendo o tema, eu tinha que ler e criticar. Pela primeira vez eu estou conhecendo isso, já tenho que chegar criticando. Então o que eu comecei a perceber? Opa, então por que eu não vou buscar outro artigo que cita esse e ver o que eles estão falando, né? É uma maneira de conhecer a literatura pela primeira vez. Então quando você vem aqui nesse citado por, tá vendo aqui? Vai sair uma lista de artigos que citaram esse. E aí o que você pode fazer? Você pode abrir esse artigo, né? E aí você entra dentro do artigo, e aí o que você faz? Você pega e busca a citação fazendo referência àquele outro artigo. Nesse caso aqui é do mesmo autor, não vale, né? Porque aí o mesmo autor não vai criticar. Vamos ver aqui se tem algum outro aqui. Ó. Vamos ver esse aqui. Tá vendo? Vamos clicar aqui. E aí você procura. Deixa eu ver se tá aqui. Bloom. Você procura. Não, aqui, ó. Baker Bloom. Por exemplo, você procura aonde tá citando o autor. Tá vendo aqui onde está citando? E busca alguma crítica. Então, se você tiver que fazer uma resenha, a minha recomendação é veja os artigos citados, dá uma busca eles, né? E vê quando citou o artigo que você tem que fazer a resenha, se é que tem alguma crítica. E aí no seu trabalho, pelo menos no meu trabalho, quando eu tinha que apresentar, eu apresentava a minha crítica, né? Óbvio, mas sendo assim, depois eu ter lido as críticas dos demais. E aí eu citava, olha só, alguns autores criticam esse artigo devido à sua fraqueza, sua debilidade na robustez dos resultados. Eu citava assim, o professor adorava, porque eu fazia uma revisão de literatura bem feita ali, tendo em consideração o que outros autores estavam falando, né? Então vamos voltar aqui para uma outra parte. Então, citado por, muito útil para encontrar mais artigos relacionados com o tema, né? Mas também quando você tem que fazer uma resenha de um artigo que você não tem a mínima ideia como vai criticar ele, aí você pega carona na crítica dos outros. Mas obviamente é o seguinte, você constrói a sua crítica com base na crítica deles, é um atalho, mas poxa, não é nada ético, né, e nem lógico você copiar a crítica e falar como se fosse sua, né? Isso aí não. Eu recomendo você dizer a fonte
e fazer uma revisão de literatura também. E essa partezinha aqui, gente, olha só, é a que eu mais adoro. Porque você aperta nela, quando você tem que fazer o seu referencial teórico, você vem aqui e agora ele já sai com o formato da NBR, né, que é a norma brasileira de formatação. Obviamente, assim, às vezes isso varia um pouco com as normas da universidade, né? Tem universidade que aplica uma norma específica para formatação, outras não, né? Então aí depende um pouco. Aí o que você tem que fazer? Porque às vezes tem questão assim do formato de negrito, né? Mas você pode fazer aqui, ó. E tá aqui, ó, tá vendo? Já saiu desse jeito. Nesse caso aqui, já saiu formatado, tá vendo? Eu não preciso ficar lá vendo o artigo, entrando para ver o número e tal, já me sai desse jeito aqui. E aí você só faz uma formatada assim para poder seguir a norma, né, de formatação, mas observe que já sai aqui no jeito. E aí você ainda pode escolher aqui, ó, pode ser no formato APA, no formato MLA, né? Tem essas opções aqui que você pode usar o BibTeX também e tal. Então esse aqui é legal. E essa estrelinha aqui serve para você guardar. Então você está lendo, você achou legal, você vem aqui dar uma estrelinha e ele já fica guardado nos seus favoritos, tá bom? Essas estrelinhas aqui. Então, basicamente isso aqui é muito bom entender todas essas partes aqui. E aqui em cima, olha, você pode vir aqui, você quer ver sua biblioteca, aí na sua biblioteca sai aqueles que você marcou, tá vendo? Todos os artigos da sua biblioteca. Então tá aqui, ó, todos que eu marquei, eles aparecem aqui. Então aqui eu posso, se eu quiser eliminar, eu posso exportar, tem várias coisas que eu posso fazer aqui, tá bom? E também está a possibilidade de colocar uma etiqueta, um marcador. Posso criar um novo marcador. Por exemplo, esse aqui quer dizer coisas de saúde. Vou colocar health, tá bom? Então aqui eu posso criar etiquetas e aí com base nessas etiquetas fica mais fácil poder encontrar, tá vendo? Tem uma etiqueta chamada health. Então eu adiciono o artigo e aqui, olha só, eu vou colocar, nesse caso aqui, eu vou clicar esse aqui e vou colocar uma etiqueta nele. Criar uma nova etiqueta. Essa aqui eu vou colocar Apple, Economic Policy Uncertainty. Tá vendo? Então isso aqui tá aqui. E aí quando eu quero achar os artigos só de Apple, me aparece esse. Tá vendo? Então ele permite, e aí eu posso ver todos também, né? Então, a Economic Policy Uncertainty, por exemplo, tá aqui, eu vou colocar esse aqui e vou colocar também a etiqueta do Apple. Aplicar. Então, olha só, quando eu seleciono aqui já me saem todos. Então, a maneira, se você assim quiser, obviamente existe o Mendeley, existem outras ferramentas, né, que fica ligado aí que a gente vai falar sobre elas em alguns vídeos, né? Mas esse aqui eu gosto dela porque eu estou no Google Scholar, já fica guardado ali e aí já é rápido. Se eu precisar do meu celular, às vezes eu tenho uma ideia de artigo assim, eu quero encontrar o artigo, eu já entro no meu Google Scholar, não tenho que fazer login em lugar nenhum e já fica aqui na minha biblioteca, tá bom? Então tá aqui, olha, minha biblioteca. Outra opção são os alertas. Você pode vir aqui e criar um alerta. Então, por exemplo, vou criar um alerta sobre Economic Policy Uncertainty, tá bom? Economic Policy Uncertainty. E aí eu vou pedir alguma coisa assim, só se tiver alguma coisa relacionada com Latin America, tá bom? Se é que sai alguma coisa, eu vou e peço atualizar resultados. Aí ele saiu várias coisas aqui, né? E aí eu posso pedir criar alerta. E aí toda vez que tiver algum resultado novo, toda vez que essa busca atualizar de alguma forma, ele vai mandar um e-mail para mim. Agora, tenha cuidado com isso. Não chega fazendo de uma vez todos os alertas, porque às vezes, dependendo do tema, imagina, tem tema que muda todo dia. Se eu colocar Covid aqui, todo dia, toda hora vai mudar alguma coisa, né? Mas se você tiver num tema muito relacionado e você quiser ficar atualizado, cria aqui. No meu caso, eu vou cancelar, tá bom? Porque eu já tenho outros alertas criados. Então, tá aqui. E aí, o que é legal? Então, tem um alerta, tem algumas métricas aqui, tá vendo? Que ele tem alguns índices de algumas publicações, né? Você pode ir pedir assim, por categoria, né? Por alguns journals, coisas assim.
Agora vamos voltar lá pro normal, né? Aqui, vamos pro Google Acadêmico aqui. Mais uma vez. Aqui que eu queria te dar uma dica quando você tem que procurar algum artigo. Use aspas. Por exemplo, se eu estou procurando algo, Economic Policy Uncertainty, Latin America. Só para você ver. Olha, tá vendo? Aqui até que saiu assim no título, né? Mas às vezes pode ser que ele me mostre textos que tenham todas essas palavras, mas eu quero que me mostre algum artigo que tenha com certeza a palavra Latin America. Eu vou e coloco aspas e aí ele vai dar maior ênfase em Latin America. Pode ver aqui, olha só, aqui apareceu Economic Policy Uncertainty in Latin America. Então, olha só, aqui ele aparece mais coisas. Então, suponhamos que eu quero encontrar algum termo, tudo que eu colocar na aspas é o que ele vai buscar. Então, olha só, se eu quiser buscar Economic Policy Uncertainty, por exemplo, e, no meu caso, na retenção de caixa, Cash Holding, que é basicamente quando a empresa começa a ter muita incerteza, aí ela prefere não gastar dinheiro, guardar o dinheiro no caixa, do que ficar fazendo investimento, né? Então, eu quero buscar artigos que tenham isso. Eu vou e coloco aqui entre aspas, e ele vai me dar artigos relacionados com isso. Então, se você quiser buscar, por exemplo, quero buscar algum artigo que tenha Cash Holding, e também tem alguma coisa de investment, tá bom? Então, ele vai me buscar resultados onde apareçam alguns desses termos, assim, dando prioridade a esses dois termos que estão entre as aspas. Então, acho que isso aqui é algo muito, muito interessante para quando você já tem uma área e quer buscar dentro dessa grande área alguma coisa mais específica, né? Vou dar um exemplo aqui, olha só. COVID-19. Aí eu vou e quero buscar alguma coisa relacionada com dengue, né? Então, olha só, eu queria saber, assim, dentro dos artigos que falam de Covid, algum que falam de dengue. O outro vou falar o seguinte, suponhamos assim, de Covid-19 e se é que tem algum estudo com anemia, né? Então, olha só, já encontramos alguns artigos que falam sobre Covid-19 e anemia. Então, assim, tem várias opções que você quiser buscar alguma coisa relacionada com isso. Agora, o que acontece? Às vezes você não coloca aspas, pode ser assim que um artigo que não está falando tanto de anemia, né? Talvez não é tão referência. Então, quando você coloca na aspas, ele vai te dar o artigo que tem esse termo. Ou seja, se não tem o termo, ele não lista. Tem que estar relacionado com as duas coisas. Então, eu acho que isso aqui é uma vantagem. Eu acho que é basicamente isso, assim, quando você vai pesquisar. Agora, assim, Covid é tranquilo porque isso é algo... Tranquilo achar temas porque é muito recente. Tem muito artigo disso, né? Agora, vamos voltar aqui para o meu. Economic Policy Uncertainty. Agora, suponhamos que eu quero saber um artigo, mas não quero coisa muito velha. Eu posso vir aqui com um período específico, tá vendo? Então, eu quero saber só o que saiu em 2020. Só os artigos novos, tá bom? Então, nesse aqui, ele vai me sair os artigos que foram publicados esse ano. Então, para poder evitar que tenham resultados relevantes, mas lá dos anos 80, poxa, aí você vem aqui e filtra, né? Claro, você pode classificar por relevância ou por data. Eu prefiro manter sempre por relevância e filtrar por aqui do que classificar por data. Porque classificando por data, ele pode me dar os primeiros, né? Mas só que os primeiros talvez não são os mais relevantes. Então eu sempre prefiro o critério de relevância e filtrar o período por aqui, tá bom? Então, bom, basicamente é isso. Eu também recomendo, quando você for pesquisar, lembra de fazer o login para você poder ter aqui na sua biblioteca, né? Criar sua biblioteca. E o próprio Google também aprender as coisas que você está pesquisando, porque ele aprende mesmo, né? Mas assim, de certa forma, poder até te fazer mais sugestões, assim, que sejam um pouco melhores, né? Um pouco melhores. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é o básico que precisa para poder aprender a se defender com o Google. Só para recapitular rapidinho. Aqui do lado vai te sair versões em PDF que te leva direto para o PDF normalmente.
Aqui nessa todas as versões anteriores é onde você vê versões do artigo que não foram terminadas e publicadas ainda, são as versões anteriores. Muito bom se você quiser ver uma versão mais abrangente do paper, né? Artigos relacionados são artigos que têm essas mesmas temáticas, as mesmas palavras-chave, e esse citado por te diz a lista de artigo que citou esse artigo nesse caso aqui, esse aqui que eu estou mostrando. Muito útil se você que tiver que fazer uma resenha e criticar o artigo, para você conhecer o que os outros autores estão falando sobre esse artigo, né? Aqui é onde você pode pegar a referência para poder citar, né? Para você colocar lá na sua referência bibliográfica. E aqui é onde você pode favoritar ou desfavoritar, né? Salvar ou tirar da sua biblioteca, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha servido de alguma forma, né? Se você achou que isso te contribuiu de alguma forma, fique ligado nos próximos vídeos, né? Segue a gente aí, seja onde você está vendo. A gente também tem canal no YouTube, no Instagram, Facebook, estamos em quase todas as redes sociais. Então é isso. Qualquer coisa, só deixar um comentário aí. Um abração.